E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro dos temas mais quentes das relações internacionais. Sem enrolação. É isso aí. Eu sou o Pedro. E eu, Gabi. E hoje a gente vai desvendar um enigma histórico que, causa muita polêmica até hoje. Isso mesmo. Pra mexer nesse vespeiro, eu, Gabi, especialista em história política, tô aqui pra destrinchar esse tema com vocês. E aí, Lucas, preparada para mais um mergulho? Com certeza, Pedro. Lucas na área, especialista em relações internacionais, pronto para conectar a teoria com a prática e mostrar como essa discussão ainda ecoa no mundo de hoje. A pergunta de hoje é: o nazismo, afinal de contas, se encaixa na direita ou na esquerda do espectro político? Pois é. Essa pergunta parece simples, mas é um labirinto ideológico. O próprio nome do partido já causa confusão, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tem socialista no nome? Mas será que se encaixa no que a gente entende por socialismo? E para complicar ainda mais, o nazismo se opunha ferozmente ao comunismo, que também se diz de esquerda. Parece um inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas a gente sabe que a realidade é bem mais complexa. Nem mais. E o que torna esse debate ainda mais importante, Lucas, é que ele não fica só nos livros de história, né? Hoje em dia, essa questão do nazismo ser de direita ou de esquerda é usada como arma política, né? Com certeza. É uma tática para deslegitimar o adversário, associando ele com um regime que cometeu atrocidades inimagináveis. E a gente vê esse tipo de manipulação histórica acontecendo em diversos contextos, o que mostra a importância de analisar esse tema com cuidado e profundidade. É isso aí. E para começar essa análise, Gabi, acho que a gente precisa voltar no tempo, né? E entender o contexto em que o nazismo surgiu. Boa, Pedro! A gente precisa voltar para a Alemanha no período entreguerras, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Imagina, a Alemanha derrotada, humilhada, mergulhada numa crise econômica sem precedentes, a população desesperada, buscando soluções e por alguém que trouxesse de volta o orgulho nacional. Perfeito para radicalismos e extremismos, né? E foi nesse caldo de cultura que o Partido Nazista começou a ganhar força. Mas como eles conseguiram construir uma base de apoio tão forte? Eles foram muito habilidosos em costurar uma narrativa que misturava elementos de diferentes ideologias. Por exemplo, eles incorporaram ideias do socialismo, prometendo ao povo o controle do Estado sobre a economia e defendendo os trabalhadores. Interessante. Ao mesmo tempo, eles se apropriaram do nacionalismo exacerbado, pregando a superioridade da nação alemã e a necessidade de restaurar a grandeza do país. Essa mistura de promessas sociais com um discurso ultranacionalista e militarista foi fundamental para atrair diferentes segmentos da população. Então quer dizer que desde o início o nazismo era uma colcha de retalhos ideológica. Eles simplesmente pegaram o que lhes convinha de cada lado. Exatamente. O pragmatismo sempre foi uma marca registrada do nazismo. O objetivo final era a conquista e a manutenção do poder a qualquer custo. As ideologias eram ferramentas a serem usadas e moldadas de acordo com a conveniência política do momento. E como essa salada ideológica se traduzia na prática? Se a gente for analisar as políticas econômicas do regime nazista, por exemplo, elas se aproximavam mais do socialismo ou do capitalismo. Olha, Pedro, essa é uma das grandes controvérsias quando se tenta classificar o nazismo no espectro político tradicional. Por um lado, eles implementaram um forte controle estatal sobre a economia, com regulamentações e nacionalizações de empresas. A princípio parece bem estatizante, né? Uma característica que a gente costuma associar à esquerda. Sim, mas tem um porém. Eles não aboliram a propriedade privada. O que eles fizeram foi criar um sistema corporativista, onde o Estado ditava as regras do jogo, e os empresários continuavam lucrando, desde que subordinados ao regime. Seria como um capitalismo de coleira, onde o Estado controlava tudo e os empresários tinham que se submeter. Exatamente. Esse modelo se assemelhava mais ao fascismo italiano do que ao socialismo clássico. E para entender melhor esse ponto, vale a pena a gente dar uma olhada no que a Escola Inglesa de Relações Internacionais nos diz sobre o papel do Estado na ordem internacional. Que legal. Me explica melhor essa conexão. A escola inglesa, de forma bem resumida, defende que os Estados, independentemente de suas ideologias internas, agem no sistema internacional buscando, acima de tudo, garantir sua própria sobrevivência e seus interesses. No caso do nazismo, essa busca pela sobrevivência e por poder se traduziu na expansão territorial, na corrida armamentista e, por fim, na Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo com essa mistura de elementos ideológicos, o nazismo, na prática, se comportava como um Estado-nação tradicional no sistema internacional, buscando seus próprios interesses. Exatamente. O nazismo, assim como outros regimes totalitários, subverteu as categorias tradicionais de direita e esquerda, criando um sistema próprio que desafiava a lógica da ordem internacional da época. E essa subversão da ordem internacional, como ela se conecta com a rejeição do nazismo ao liberalismo e ao comunismo?
Essa é uma ótima pergunta. A gente já viu como o nazismo desafiou o sistema internacional na prática, mas ideologicamente eles também se colocavam como inimigos tanto do liberalismo quanto do comunismo. Eles viam o liberalismo como uma ideologia fraca que colocava o indivíduo acima da nação e abria espaço para a decadência moral e social. Já o comunismo era visto como uma ameaça internacionalista, que buscava destruir a ordem social e a identidade nacional. Então, para entender o nazismo, a gente precisa ir além da dicotomia tradicional de direita e esquerda, certo? Com certeza. O nazismo era uma ideologia totalitária que transcendia essas categorias, buscando a subjugação total da sociedade a um Estado onipotente, liderado por um único partido e por um líder supremo. E essa ambiguidade ideológica, ela era só uma estratégia política, ou realmente refletia a essência do nazismo? Essa é a grande questão, Pedro. Alguns estudiosos defendem que essa maleabilidade ideológica era uma tática deliberada para atrair diferentes segmentos da população e consolidar o poder. Outros argumentam que o nazismo, apesar de ter se apropriado de elementos de outras ideologias, criou um sistema único baseado na crença na superioridade da raça ariana e na necessidade de purificação racial. E essa crença na superioridade racial, como ela se conectava com a rejeição ao liberalismo e ao comunismo? Bom, o nazismo via o liberalismo como uma ideologia que promovia a igualdade entre os indivíduos, o que, na visão deles, era um erro. Já o comunismo pregava a igualdade entre as classes sociais, o que também ia contra os princípios da hierarquia racial nazista. Ou seja, tanto o liberalismo quanto o comunismo eram vistos como ameaças à ordem social idealizada pelo nazismo. Uma ordem baseada na supremacia da raça ariana. E a gente pode dizer que essa crença na superioridade racial era o que realmente diferenciava o nazismo de outras ideologias totalitárias, como o fascismo. Sem dúvida. Enquanto o fascismo italiano, por exemplo, se focava principalmente no nacionalismo exacerbado e no culto ao Estado, o nazismo adicionava essa mistura à crença na superioridade racial, o que justificava, na visão deles, a perseguição e o extermínio de grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos e outros. Então a gente vai dizer que, apesar de se apropriar de elementos de outras ideologias, o nazismo construiu um projeto totalitário único e aterrador, baseado na crença na superioridade racial e no ódio a grupos considerados inferiores. Exatamente. E esse projeto totalitário, infelizmente, deixou marcas profundas na história da humanidade, com consequências devastadoras que a gente precisa lembrar e combater sempre. E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no nazismo, tentando entender onde essa ideologia se encaixa, no espectro político. No bloco anterior, a gente viu como o contexto da Alemanha pós-Primeira Guerra foi crucial para o surgimento do nazismo. O país em ruínas, a população desiludida, e o partido nazista soube usar isso a seu favor. Se aproveitaram desse cenário, para construir uma base de apoio. Eles se apresentavam como a única solução para os problemas da Alemanha, prometendo restaurar a ordem, o orgulho nacional e a prosperidade econômica, E para isso, eles se apropriaram de ideias da direita e da esquerda, criando uma ideologia meio híbrida que desafia as categorias tradicionais, Isso. O nazismo incorporou elementos do socialismo como o controle estatal da economia. Mas sem abrir mão da propriedade privada. O que, claro, diferencia do socialismo clássico. Sim. Eles também se apropriaram do nacionalismo extremo, pregando a superioridade da nação alemã, a necessidade de expansão territorial. E essa mistura ideológica confunde até hoje quem tenta classificar o nazismo, Com certeza. E essa confusão é explorada politicamente, por grupos que tentam associar o nazismo aos seus adversários, buscando deslegitimá-los. É como se o fantasma do nazismo ainda assombrasse o debate político, Sem dúvida. Por isso é tão importante entender a fundo essa ideologia, suas raízes, suas consequências. E uma das consequências mais terríveis do nazismo, Gabi, foi o Holocausto. Exatamente. O extermínio sistemático de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e outros grupos considerados inferiores, pelos nazistas. O Holocausto é uma ferida aberta na história, da humanidade. Um lembrete constante do horror que o extremismo e a intolerância podem causar. E essa faceta genocida do nazismo, ela se explica só pelo nacionalismo exacerbado ou tem algo mais? É aí que entra a crença na superioridade da raça ariana, um elemento central da ideologia nazista. Para eles, os alemães, descendentes dos arianos, eram uma raça superior, destinada a dominar o mundo. Caramba. E essa crença justificava, na visão distorcida deles, a eliminação dos inferiores. Então essa crença na superioridade racial era o que diferenciava o nazismo de outras ideologias totalitárias, como o fascismo italiano. Exatamente. Enquanto o fascismo italiano se focava no nacionalismo e no culto ao Estado, o nazismo adicionava a essa mistura o componente racial.
o que o tornava ainda mais perigoso. E como essa crença na superioridade racial se conectava com a rejeição do nazismo ao liberalismo e ao comunismo? O nazismo viu o liberalismo como uma ameaça à ordem social que eles buscavam impor, porque o liberalismo defendia a igualdade entre os indivíduos, independente da raça ou origem. Já o comunismo era visto como uma ideologia internacionalista que buscava a união dos trabalhadores do mundo todo, né? O que ia contra a ideia de supremacia racial nazista. Ou seja, tanto o liberalismo quanto o comunismo eram vistos como inimigos da raça ariana. Exatamente. Eles representavam, na visão distorcida dos nazistas, obstáculos à construção de um império dominado pela raça superior. E essa crença na superioridade racial justificava, na visão deles, todas as atrocidades que cometeram. Infelizmente, sim. A lógica nazista era perversa. Se os arianos eram superiores, os outros eram inferiores e, portanto, descartáveis. E essa lógica, por mais absurda que pareça hoje, conseguiu mobilizar milhões de pessoas na Alemanha. Sim, e isso mostra o poder da propaganda e da manipulação. Os nazistas usaram a mídia, a educação, a cultura para difundir suas ideias, para demonizar seus inimigos. Eles criaram um clima de medo e ódio, culpavam os judeus, os comunistas, os liberais, enfim, culpavam outros grupos pelos problemas da Alemanha. E essa estratégia de criar bodes expiatórios, infelizmente, não é exclusividade do nazismo, né? A gente vê esse tipo de tática sendo usada até hoje, né? Por líderes autoritários no mundo todo. Com certeza. É por isso que é tão importante estudarmos o passado, né? Entender como regimes totalitários como o nazismo ascenderam ao poder, para que a gente possa identificar e combater esses sinais no presente. E uma das formas de combater o extremismo, Gabi, é desconstruindo os mitos e as narrativas falsas que o alimentam. Exatamente. E um desses mitos é a ideia de que o nazismo era um movimento de esquerda. Como a gente viu, essa é uma interpretação simplista e distorcida da história. O nazismo era um movimento totalitário, né? Sui generis, com suas próprias características e objetivos. Tentar encaixá-lo em categorias pré-definidas como direita ou esquerda é um erro que pode nos levar a conclusões equivocadas. Com certeza. E esse erro pode ser usado por grupos com agendas políticas obscuras, que tentam manipular a história para seus próprios fins. É por isso que a gente precisa estar sempre atentos, né? Buscando informação de qualidade, analisando os fatos de forma crítica e independente. E nunca se esquecendo das lições do passado, né? Para que a gente possa construir um futuro mais justo, tolerante, democrático. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso papo sobre nazismo aqui no Relações Internacionais em Minutos. Lucas, Gabi, a gente mergulhou fundo na história, nas ideias, nas consequências. Mas acho que uma pergunta que está martelando na cabeça de todo mundo desde o começo, né? Ah, com certeza. A gente explorou as origens do nazismo, o contexto da Alemanha após a Primeira Guerra, a salada ideológica que eles criaram. Mas a pergunta que não quer calar é: dá para dizer que o nazismo era de direita ou de esquerda? Afinal, a gente viu que eles se apropriaram de elementos de ambos os lados, né? Controlaram a economia, mas mantiveram a propriedade privada, pregavam o nacionalismo extremo, mas também prometiam defender os trabalhadores. E aí, depois de toda essa análise, a gente consegue chegar numa resposta definitiva. Olha, Pedro, sinceramente, acho que tentar encaixar o nazismo numa caixinha pré-definida de direita ou esquerda é um beco sem saída. É um beco sem saída. É como tentar enfiar um elefante no fusca. Entendi. Mas por que essa insistência em classificar o nazismo, Gabi? Por que essa pergunta causa tanto debate até hoje? Olha, acho que tem alguns fatores de jogo. Primeiro, a questão histórica. O nazismo surgiu num contexto de polarização ideológica, né, com a ascensão do comunismo de um lado e do fascismo de outro. É natural que as pessoas queiram entender onde ele se encaixa nesse cenário. Segundo, a gente tem o uso político da história. Como a gente já discutiu, o nazismo é usado como uma arma retórica, né? Por grupos que querem deslegitimar seus adversários, associando-os a esse regime que cometeu atrocidades terríveis. Essa busca por uma classificação muitas vezes acaba servindo mais a interesses políticos do que a uma análise histórica rigorosa. Exatamente. Por isso a gente precisa ter cuidado com as simplificações, com a manipulação da história. O nazismo foi um fenômeno complexo, com características próprias que o diferenciam de outras ideologias. Se a gente focar só nessa dicotomia direita-esquerda, a gente corre o risco de perder de vista a singularidade do nazismo. Com certeza. E essa singularidade, como a gente viu, se expressa principalmente na crença na superioridade da raça ariana, que justificava, na visão distorcida deles, a perseguição e o extermínio de grupos considerados inferiores. Então a gente precisa ir além das categorias tradicionais para entender a complexidade do nazismo. É, certo. Exatamente. O nazismo foi um regime totalitário que desafiou as convenções da época,
criando um sistema de opressão e violência baseado numa lógica racial perversa. E essa lógica, infelizmente, ainda encontra eco em alguns grupos extremistas hoje em dia, né? A gente vê o racismo, a xenofobia, a intolerância. Sim. E por isso é tão importante a gente estudar o passado, né? Entender como o nazismo se formou, como ele chegou ao poder, quais foram suas consequências. Só assim a gente pode identificar e combater as manifestações contemporâneas do ódio e da intolerância. Acho que essa é a principal lição que a gente tira desse mergulho no nazismo. A história, por mais terrível que seja, pode nos ensinar muito sobre o presente, né? E nos ajudar a construir um futuro melhor. Com certeza. E a gente aqui no Relações Internacionais em Minutos se dedica a trazer esses debates à tona, para a gente refletir junto sobre o passado, entender o presente e construir um futuro mais justo, mais tolerante. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos no mundo das relações internacionais. Valeu pela companhia e até a próxima.